Olá, estamos iniciando mais um episódio do programa Organização e Método, nosso encontro semanal. Nós que estamos aqui no estúdio da Rádio Manaim, você que está na sua casa ou que nos assiste pelo canal do YouTube, que escolheu o melhor horário para assistir esse programa no seu tempo, você que nos assiste pelo canal 126 da TV ou pelo canal 85 da Sky, e você que sempre está conosco, que escolheu reservar um tempo para ouvir as orientações que o Senhor tem nos dado a respeito do acompanhamento da vida escolar dos nossos filhos, sejam eles pequenos ou grandes. Conversamos sempre sobre temas relacionados ao cotidiano da educação dos nossos filhos, tendo a Bíblia como a nossa referência de fé, de verdade e de prática. Isso é uma bênção para você e para nós que estamos aqui. Nós quem? Para continuar a conversa do episódio anterior sobre o ensino superior, vamos para a Câmara Aberta. Continua conosco a professora Késia Nunes. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda, irmãos. Minha companheira do programa, o irmão Marcelo. Paz do Senhor, pastor Werley. Paz do Senhor. Irmã Zara. Senhor. Paz do Senhor. Uma alegria estarmos juntos. Pois é, irmãos, é uma bênção. Nós fomos falando de uma experiência atrás da outra no programa anterior e poder falar das nossas experiências profissionais, da nossa fé, também é maravilhoso. E aqui todos nos formamos nas universidades, seguimos os nossos estudos na graduação, na especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Permanecemos firmes no Senhor, não é verdade? Isso, claro. Então é importante dizer para os pais e também para os adolescentes e jovens, não tenham medo. As universidades, os institutos federais e as faculdades particulares são para todas as pessoas, inclusive para os servos do Senhor. E nós, que aqui estamos, somos provas de que seguir uma carreira acadêmica e manter a fé viva nos corações é muito possível. Então, na família, na igreja, nós encontramos pessoas que geralmente têm um pensamento um pouco mais próximo dos nossos. Mas essa não é a característica dos demais espaços. Nas redes sociais, na mídia e também nas instituições de ensino superior, nós temos de tudo. Porque lá elas são parte de toda a sociedade. É um preparo para o mundo como ele é e para a convivência com pensamentos diversos. Então, a respeito disso, nós vamos conversar aqui com os irmãos e a começar aí com o nosso querido pastor Werley. Pastor, como passar pelo ensino superior e manter a fé viva? Essa é a pergunta de muitas famílias. Mas esse é um privilégio só de quem passa pelo ensino superior? Manter a fé viva? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos. Pois é, a universidade ela é um ambiente diverso. Você encontra pessoas de todo perfil naquele lugar, né? Mas todos com um propósito de trabalhar o ensino. A universidade tem esse papel, né? O ensino, a pesquisa, a extensão, tem uma vida administrativa. A universidade, eu costumo dizer que é um mini-mundo, um mundo focado ali em desenvolver tecnologia, desenvolver mão de obra, né, de acordo com a necessidade da humanidade, falando. Mas é um ambiente que tem as suas, de fato, tem as suas. A gente tem as preocupações, né? Então, eu entendo, eu compreendo o pai que tem a cautela em preparar o filho dele para entrar numa universidade. Eu compreendo perfeitamente isso. Eu compreendo o rapaz que está hoje pensando em fazer uma universidade, mas tem também o seu receio. Mas assim, nós temos uma vida, eu acho que o grande segredo é a nossa base consolidada no Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele dirige, Ele conduz. Então você vai entrar ali, você vai viver suas experiências. Por exemplo, diferente de mim, eu já estou chegando aos meus 28 anos, e a minha vida é dentro de uma universidade. Desde que eu entrei se contar a graduação... É um tempinho maior, né? Tem muito mais do que isso. Estou lá, convivo, vejo os meninos entrando, vejo os meninos saindo. Então assim, mas vocês vão ficar um período ali. Um período, talvez alguns até passem a ser colega nosso, né? Isso é interessante. Mas você vai ficar um período ali, um período onde você vai aproveitar tudo. Você vai aproveitar a parte de ensino. No primeiro episódio, a Zaira tocou a respeito da pesquisa.
E isso tudo vai consolidando a sua graduação, te dando mais fôlego, mais amadurecimento, mais substância para você chegar no final um profissional de primeira qualidade, né? Um profissional que a escola, a empresa, quando ela olhar o seu currículo, ela vai ver o que esse rapaz fez nessa escola. Você tem artigos publicados, você tem contribuições diversas ali. Mas é a questão da preocupação. Nós temos o Senhor. O que vai nos manter firme, o que me manteve firme até hoje? É o Senhor. Para vocês terem ideia, eu fiz todo o meu doutorado em Belo Horizonte e eu morava numa cidade chamada Teófilo Otoni. Eu era professor da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri. Eu ia toda semana a Belo Horizonte, fazia meus créditos, fiz toda a minha pesquisa e retornava para a minha cidade, né? Deixava minha esposa, meus filhos ali. E a Fernanda, que é a minha esposa, ela fazia faculdade nessa ocasião. Eu chegava em Teófilo Otoni, por vezes eu ia a Vitória da Conquista, eu estava diácono naquela época, dar assistência com os pastores. Por vezes, o contato com a minha família era bem pequeno, mas a gente ia com alegria, retornava. Então o vínculo com Deus, esse vínculo não pode ser quebrado. Você vai fazer as suas coisas, você vai lidar com várias pessoas, mas você não pode esquecer jamais que você tem o Senhor, você tem uma salvação, você tem um nome escrito no livro da vida, você tem o Espírito Santo que está o tempo todo cuidando. Você tem que lembrar que quem te colocou ali foi o Senhor. E Ele te colocou ali não foi para vergonha, Ele te colocou ali para a honra do nome dEle. Então fica aqui essa palavra introdutória, não tem que temer. Nós temos o Senhor. Se você buscar a palavra, você vai achar vários textos aqui que vão reforçar o que eu estou dizendo, né? É porque aqui não dá o tempo da gente ler, mas a palavra aqui, eu procurei vários textos interessantíssimos para a nossa vida. Estou entrando na universidade, eu estou entrando num problema? Não. Você está entrando numa oportunidade que Deus está te dando de vida, esquece de problema, fica firme no Senhor, porque vai dar tudo certo. Verdade. Quando o pastor fala de vários textos, né, eu fiquei me lembrando de vários textos do livro de Provérbios que falam a respeito do temor. E a gente vem estudando sobre o temor, né, Fernanda, no ano passado. No dicionário mesmo se diferencia dois modos de abordar o tema. O temor do homem e o temor do Senhor. Quem teme o homem acaba servindo o homem. Quem teme o Senhor serve ao Senhor. Nós não temos que temer o homem. Temer ao Senhor é um amor reverente, um amor reverencial, é ter medo de ficar longe da presença do Senhor. Então quem teme o Senhor está no caminho certo, não é, pastor? Aguardado. Aguardado. Nós lembramos, pastor, daquele texto que está lá em 1 Tessalonicenses 5:21, que diz: devemos examinar tudo e reter o bem. Então é muito importante, principalmente para os pais que estão nos acompanhando, para os jovens, nós queremos deixar muito claro que a universidade, os institutos federais, as instituições privadas, elas são para nós também fazermos um curso superior. Nós vamos passar por elas e manter firme aquilo que é mais valioso, que o pastor falou de um modo tão precioso, que é a nossa fé. Mas este é um lugar que nós também devemos ocupar. E hoje nós ocupamos cadeiras de professores nas universidades, na universidade particular, na universidade pública, no Instituto Federal. E assim nós vamos, multiplicando tantos de vocês que nos ouvem. Quem sabe futuramente pode ser o nosso colega. Então é muito importante nós nos apropriarmos desses conhecimentos que nós estudamos na graduação, mas nos mantermos firmes. Isaira, qual a sua experiência como professora lá na universidade? Os servos te reconhecem, eles estão posicionados, dispostos a evangelizar? Aqueles que são servos do Senhor e são os nossos alunos lá, eles te procuram, fazem uma conversa? Fernanda, a universidade é um espaço muito dinâmico, né? Está sempre entrando alunos novos, saindo, e é importante que aqueles novos que chegam, assim, às vezes estão meio se encontrando naquele lugar, buscando novas interações, se engajando. E a gente, como professor, já começa a observar o perfil de cada aluno, né? A forma como se colocam na sala de aula, como assistem às aulas. Aqueles que já são servos, né? Que pertencem às nossas igrejas, ou até outras igrejas, mas eles identificam pela forma como a gente se refere, como ministra os conteúdos, colocam as coisas em discussão, a maneira como ele abre espaço para eles se colocarem, respeitando, inclusive, a fé deles, o lugar deles. Então, é muito importante
ter esse reconhecimento dos nossos alunos, que eles nos veem também como servos do Senhor, como pessoas que tememos ao Senhor e nos procuram, inclusive, em momentos de dificuldade. Não só o coordenador de um determinado curso ou porque estão passando por um determinado problema, mas nos procuram para conversar. Às vezes, quando estão angustiados com determinadas pressões de provas, trabalhos, às vezes, talvez não tão seguros da escolha que fizeram naquele momento, assim quando chegaram. Mas é muito importante a gente sempre ter a oportunidade não só de produzir conhecimento com os nossos alunos, de conversar com eles, mas ter um espaço também a cada orientação, a cada troca no corredor, um momento de evangelizar, de falar do Senhor, ter uma palavra de conforto, de direcionamento, porque eles vêm dos mais variados espaços, expostos às mais variadas informações, redes sociais o tempo todo, inclusive nas salas de aulas, trocando informações, mas nós temos que ter clareza, né, e a direção segura daquilo que estamos colocando em discussão, produzindo com eles e sermos ao mesmo tempo referência para eles de postura de profissional e de como podemos ser profissionais, desenvolver conhecimento, sermos pesquisadores e sermos, acima de tudo, servos do Senhor, porque é possível ser pesquisador, produzir conhecimento, testemunhar, evangelizar longe dos conflitos que eles vivem. É um lugar de grandes experiências para nós, né? Experiências. Então, nós podemos dizer para os nossos jovens, Aira, aqueles que já estão no curso superior, aqueles que vão ingressar, que eles não devem ter vergonha de se posicionarem como servos do Senhor, desde o falar, do testemunho, da vestimenta. Vergonha nenhuma, é orgulho, né? Ser servo do Senhor, ser identificado como servo do Senhor. Tem o Senhor operando na sua vida, a cada prova, a cada trabalho, chegando naquele lugar, sendo reconhecido como diferente mesmo. Daniel, quando foi para a Babilônia, ele foi reconhecido ali porque ele não se contaminava, ele era diferente, mas isso não impedia, né, dele ter relação com os amigos dele, né, de estar ali. O servo do Senhor excelência, né? Com excelência, deixar a sua marca como um excelente aluno, respeitoso, ser uma oportunidade de conversar com os outros, evangelizar. Nunca devemos ter vergonha do nome do Senhor. Temos que ter orgulho de levar a palavra onde quer que seja, de testemunhar não só nas nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com nossos atos, com o nosso pensar e agir e as nossas posturas durante toda a vida que a gente vai percorrer ali, 4, 5 anos, 6 anos. Depende de quem estica mais um pouquinho, né, Zaira? Curso superior. Então, independente do ambiente que nós estamos, na universidade, nos institutos, na rede social, no trabalho, nós e os nossos jovens temos uma identidade como servos do Senhor. Por isso a nossa fé precisa ser uma verdade absoluta, porque Deus não muda a sua palavra, as suas promessas, elas permanecem em nós. E Marcelo, falando sobre a nossa identidade como servos do Senhor, como que os jovens podem dar um bom testemunho nessas instituições? Qual é o impacto do bom testemunho do jovem junto aos professores, junto aos seus colegas? Que experiência você traz para compartilhar conosco? Antes de falar um pouco dessa experiência, né, eu queria voltar, né, a Daniel. Daniel estava num ambiente em que não era total opressão. Eles queriam os melhores, os jovens melhores, os mais inteligentes, os mais fortes. Era diferente ali. Eles queriam pegar os jovens que eram do Senhor e transformá-lo em uma outra coisa. Mas os jovens, como assim Daniel, não deixaram isso acontecer. Por quê? Porque ele se alimentou, ele bebeu da fonte da água, ele acordava cedo para orar, né? Então ele jejuava. Então, como que nós vamos nos manter nesse espaço que é um espaço babilônico, né? Que é um espaço onde nós temos uma diversidade de informações deste mundo. Mas ali como Daniel, continuar indo à madrugada, jejuar pelo seu amigo, jejuar pelo aquele professor que está querendo te oprimir, né? Fazer com que você tenha uma resposta diferente, que não é. Se opõe, é oposição ao seu testemunho, né? Se alimentar da palavra, né? Não pode assim, o jovem ir para a universidade, agora eu vou aos cultos aos domingos quando der. Não, ao contrário. Agora eu tenho que continuar exercendo
a minha juventude na presença de Deus, como eu fiz na adolescência, como eu fiz quando era criança. A escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é extremamente importante nesse sentido, né? Então, se alimentar, beber da fonte da vida, continuar jejuando, na madrugada, participando dos grupos de jovens, né, do Evangelho Sem Fronteiras, se comunicando com outros jovens que estão com outras experiências em outras instituições, para perceber como que essas questões estão sendo colocadas. Então, é importante que a igreja e a família esteja com esse jovem também, né? Que o nome desses jovens esteja na listinha de oração das senhoras, que os pais não percam esse momento de oração em família, né? De estar conversando com ele a todo instante, perguntando a ele como está indo a semana, como é que foi, que professor é esse que ele tem, e trazendo para ele a palavra de Deus para iluminar aquilo onde há trevas, né? Onde há escuridão. Então, a gente não tem como escolher aquele espaço ou aquelas pessoas que vão trabalhar com a gente ou que vão estudar conosco. O ambiente, ele tem uma diversidade de informações e de pessoas. Mas sim, é uma grande oportunidade, como o pastor falou, de você deixar o selo, né? Trazer a luz que emana em você, que é a luz do Senhor. Então esse é o momento e quanto mais forte ele tiver, né, mais ele vai testemunhar. E como professor, uma experiência que eu tenho dentro das instituições, mesmo sem eu falar, né, só pela aula, né, como a irmã disse, só pela sua postura, por se envolver em coisas que é do servo e coisas que não são, eu não quero, né? Eu testemunho o tempo todo. Eles mesmos acabam identificando a gente. Eu tive uma experiência de uma jovem que não sabia, né, que eu era diácono, que era da Igreja Maranata, mas ela terminou a aula, ela veio me procurar e falou assim: professor, você pode orar por mim? Eu estou indo agora com a minha mãe para fazer a primeira quimioterapia. Eu preciso de oração. Aí eu perguntei a ela, mas você nunca me perguntou, né, de que igreja eu frequentava, qual seria a denominação? Não, mas a gente percebe, né, a gente olhando para você, a gente percebe que você é evangélico. Então, ora por mim. Ela só falou, orou e ajoelhou. Ela já não... Ali mesmo, na sala ali da universidade, naquele momento mesmo, e orei com ela, tinha a Bíblia dentro da mochila, abri a Bíblia com ela, li uma palavra, mas ela recebeu a bênção, foi com a mãe, e depois ela deu um testemunho que ela contou isso para a mãe, e isso foi um momento de, muita força, né, para a própria mãe que estava passando por um momento tão difícil. Então, é o testemunho, é deixar a marca, né? E sempre, né, a família e a igreja, né, ela está sempre com os olhos voltados para esses jovens. Não deixem de esquecer deles, da oração, de estar sempre clamando por eles, né, na oração. Tem que ser de forma insistente, porque não pode se afastar. Não pode se afastar, é um espaço difícil, realmente ele não tem como a gente, né, falar de outra maneira, mas Você vai chegar ali com a candeia acesa, né? Você é luz. Um ambiente que às vezes é trevas. Mas a sua luz não pode apagar. Não pode. Pode apagar. Candeia não pode apagar. Candeia não pode apagar. Isso que você está falando é interessante, que você está buscando óleo. Você vai na IBD, você vai na madrugada, você está vinculado ao seu grupo de assistência. É o óleo para manter acesa. Tem que estar abastecido, né, Zaira? Complementando a fala dos irmãos, eu acho que o próprio nome do programa é bem adequado, Organização e Método. Quando a gente entra num curso superior, por exemplo, que a gente está discutindo, a gente vai se adaptando e se deparando com várias rotinas, com várias tarefas, com várias obrigações, responsabilidades acadêmicas que nós precisamos ter. Não só as obrigatórias, mas também aquelas que requer também proatividade do aluno se engajar em grupos de pesquisa, participar de eventos, né, estar próximo de um professor, as provas, participar, né, que aí o professor também dialoga com esse aluno, que é o aluno mais próximo dele. Então a gente vai vendo nesse contexto
uma agenda que vai se desenhando e o tempo vai ficando cada vez mais limitado, precisa ser organizado, ter foco, disciplina, porque o Senhor abençoa também quem é organizado, quem é dedicado, não é quem é relaxado com o tempo, quem perde seu tempo em outras questões. Mas também a gente não pode perder de vista que isso é necessário, importantíssimo, né? Foco, rigorosidade metódica, mas também é preciso estabelecer um equilíbrio. Eu preciso cuidar da minha vida profissional. Dessa forma, como eu me organizo melhor aqui nesse espaço, eu preciso estar próximo da minha família, mas eu preciso também ter equilíbrio com aquilo que o Senhor me confiou. Talvez eu não vou conseguir ser voluntário em todas as atividades da igreja, mas ser bom naquilo que o Senhor te confiou. O Senhor te confiou no grupo de jovens, seja como instrumentista, faça aquilo de todo o seu coração, com amor, e tente ser fiel naquilo que o Senhor te deu. Porque Ele vai te honrar no seu trabalho, vai te honrar na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Então, é possível, desde que a gente saiba organizar o equilíbrio, né, necessário entre a nossa vida acadêmica e entre a nossa vida espiritual. E mais ainda, depois vai vir a vida profissional, que aí a gente não para de estudar nunca, é estabelecer outro equilíbrio entre a vida espiritual, acadêmica e profissional, e depois vem a vida familiar. Então, são etapas que a gente precisa ir costurando, né, articulando. Então, os jovens não podem perder isso de vista. É necessário foco, dedicação para ser um bom profissional, para ser um bom aluno, para deixar as nossas marcas, a nossa identidade como servo. Mas é elementar sermos fiéis ao Senhor, porque o Senhor nos honra na nossa fidelidade. Irmãos, eu queria compartilhar, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando em uma série de experiências com os estudantes do ensino superior. E uma delas me chamou muita atenção, com uma aluna que não era da nossa igreja, e a gente sabe que uma coisa é o que nós trazemos conosco do nosso perfil, e outra coisa é aquilo que nós vamos incentivando. Era uma aluna muito tímida, extremamente tímida. E a gente fez uma atividade no primeiro dia de aula e ela saiu correndo chorando, porque ela não queria se apresentar, falar o seu nome. Para vocês verem o tamanho da timidez que ela tinha. Eu fiquei muito preocupada, pedi que ela entrasse depois, que as colegas viessem conversar comigo, né? Que ela entrasse para ela conversar comigo também. E ela me explicou: professora, eu sou muito tímida, e eu sou evangélica, e aonde eu ia eu era muito perseguida por eu ser evangélica. Eu falei: olha, mas a universidade é um espaço para todos. Todos, independente da sua posição, vão ter espaço neste lugar. Então, você se posicione como serva, porque aqueles que estão procurando outras experiências, aqui encontrarão, e você também encontrará. E aí nós tínhamos que elaborar uma outra atividade onde ela iria se apresentar de uma outra forma mais acadêmica. E ela se preparou. E eu falei com ela assim: você vai ter mais uma oportunidade nessa atividade e eu quero te ver diferente. E nessa atividade ela veio nos explicando que ao longo da vida escolar, na educação básica, ela era muito tímida, ela não tinha muitos amigos. E como ela tinha muita dificuldade de conversar, ela começava a ler. Ela levava um livro para ler. Depois ela decidiu ler a Bíblia e aí ela começou a ser muito perseguida, muito zombada, muito desqualificada. E isso marcou muito a vida dela, mas ela entendia que ela, mesmo sem ter muitos amigos, ela tinha o melhor amigo de todos, que era Jesus. E Jesus chamou ela para desenvolver um trabalho de evangelização, e era isso que ela ia fazer, ela não ia se negar. E na hora que ela falou sobre isso na sala, parte da turma começou a chorar. E depois os colegas falaram: olha, a apresentação mais bonita que nós tivemos aqui foi de fulana, porque ela mostrou uma parte dela que nós não conhecíamos. Nós somente víamos ela como uma pessoa muito tímida e muito retraída, que não conversava, mas hoje nós víamos ela também como uma serva. E aí, não só aqueles que eram servos, mas aqueles que têm as suas diferentes formas de se colocar, também puderam conhecê-la um pouco mais e se aproximar dela de um outro modo. Depois daquele dia, aquela aluna começou realmente a se posicionar como uma evangelista e postar isso nas suas redes sociais, né? A sua participação dela em uma série de eventos, e ali falando também como uma pessoa que era estudiosa da palavra. E eu fiquei muito feliz de poder testemunhar ali naquele espaço um momento de mudança de chave daquela aluna para uma postura outra que ela iria desenvolver ao longo de toda a vida acadêmica, naquele curso superior, mas também para além dele, né? Na sua vida secular, né? Naquilo que ela tinha escolhido para se posicionar como serva do Senhor. Então,
independente daquela que é a escolha do jovem, ele vai ter espaço para crescer isso na universidade. E a escolha como servo é uma delas, né? Kézia, antes do pastor Werley trazer uma palavra, um conselho para os pais, para os jovens que nos assistem, você traz essa experiência. E Zaira comentou que Deus não é Deus de desordem, né, Zaira? Então, nós precisamos estar organizados nos nossos estudos. E aí, Marcelo, eu queria que você comentasse rapidamente para os nossos jovens. Os alunos da graduação, eles iniciam o primeiro período no primeiro período, né? Com as disciplinas do primeiro período. No segundo, eles já começam a ficar desperiodizados. Lá na frente, você não sabe se ele é do sexto, se ele é do oitavo, se ele está fazendo matéria do primeiro. Dá um conselho para os nossos jovens. Como se manter nos estudos, na grade regular, para se formar em 4 anos, para não esticar em 5 ou 6, para se formar, na verdade, no tempo que é o seu curso, né? Porque nós temos cursos superiores de 5 anos, de 6 anos, que tem essa diferença. É possível se manter periodizado? Como fazer? É possível, né? Como a irmã falou, nós estamos aqui tratando, é necessário ter uma organização, método, para que você não se atrapalhe nesse caminhar, né? Principalmente em cursos onde que você tem disciplinas que acabam segurando o seu avanço, são pré-requisitos. Ainda tem cursos universitários com grades assim com pré-requisitos. Isso dificulta mais ainda, porque se você não passa de uma determinada disciplina, você nem avança tanto. E aí você acaba fazendo 1 ano a mais, às vezes 6 meses a mais, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, o conselho é: organize seus estudos de forma a não precisar ter que repetir, né? Não ficar em dependência numa disciplina, porque realmente isso, além de dar um testemunho muito ruim, né, atrasa um pouco esse seu caminhar, né, na universidade. Então, a organização do estudo, ter o seu tempo de estudo e ser fiel a esse tempo de estudo, né? Eu vou me dedicar 1 hora, vou me dedicar 2 horas. Eu tenho uma experiência muito lá em casa, assim, a gente tem um mapa, né? Meus filhos foram criados com um mapa de organização, né? É a hora de jogar, todos eles fazem atividades físicas, tem o horário do ensaio da bateria, tem o horário do estudo dele na matemática, tem o inglês. Então a gente vai e eles vão se organizando a partir daquela agenda, né? E de alguma forma, assim, não faça uma agenda que você fique tão preso que, né, engessada, uma pequena orientação. Vai ter um dia ou outro que você vai, né, não vai dar conta daquilo. Amém, não há problema. Mas é necessário que você monte ali, que se organize de forma... Seu dia é muito longo, né? Para que você não passe o tempo todo fazendo somente 1 ou 2 atividades, mas que você tenha uma diversidade de atividades e também essas de estudo, dar conta dos seus deveres, das suas atividades, não deixar acumular o conhecimento. É muito comum que os jovens, né, deixem para estudar em dia de prova e pegar... acaba estudando com prova anterior. Você tem a prova do semestre passado, me empresta aí para que eu possa estudar, né? É bom, mas desde que você tenha antecipadamente se preparado até para estar resolvendo, até para saber o estilo que o professor tem com a sua prova, né? Cada professor tem o seu modelo, o seu estilo, mas eu vejo que, assim, a necessidade dessa mapa mental, desse agendamento, né, sem estar muito engessado. E principalmente uma experiência que eu tenho lá em casa todas as vezes que os meus filhos vão estudar, eles oram antes, né? Então eles se dedicam à oração e depois da oração eles começam a estudar, e isso tem sido uma experiência para eles muito importante, porque na própria consulta à palavra, assim, você fala com ele já antes dele começar a iniciar o estudo, né? Então procure não ficar em dependência, não repetir o semestre, uma disciplina,
há muitas possibilidades, assim, todas as disciplinas, todos os professores, eles dão uma diversidade de possibilidades, assim. Eu costumo dizer assim, você reprova, você fica muito independente, porque você quer. Tem que ser muito bom para reprovar. Tem que ser muito bom para reprovar, porque os professores, hoje em dia, é assim, tem trabalhos, tem atividades, tem frequência, projetos de monitoria, projetos de pesquisa, né? Muitas oportunidades que no conjunto do resultado da nota, né, não vai fazer com que você fique reprovado. Pode ser que você não tire uma excelente nota, mas ficar reprovado naquela disciplina, acredito que não, né? Também. Tem a matemática, né? Que tem que estudar. Né? Essa matemática sempre pega a gente, né, pastor? Tem bastante a turma, né? Mas então, eu vou deixar aqui um salmo, salmo que Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja. O 71, verso 5, diz assim: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. Nós estamos lá cuidando dos nossos filhos, né? Eu também tenho filhos, você está aí como pai, como mãe, pequenininho, ele vai crescendo. Aí chega agora nessa fase, a gente passa um pouco de aperto. Eu sei, eu compreendo, porque eles começam a tomar decisões próprias. Vai para a universidade, às vezes é um comportamento, isso não é normal. O que está acontecendo? Mas assim, o nosso papel de pai é orar. Eu quero crer que eu fiz o meu papel como pai, instruí, levei essa experiência de orar para estudar, muito interessante. Fiz o meu papel, mas agora ele está um rapaz e eu quero crer que ele tem o temor, tem a sensibilidade, tem o Espírito Santo. E agora falando para você que é jovem, né? A sua esperança não pode ser o homem. A sua esperança não pode ser a sua força, a sua capacidade. A esperança aqui tem que ser o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Foi Ele que nos trouxe até aqui. E Ele quer nos levar a uma eternidade com Deus. E Ele diz assim, Tu és a minha confiança desde a tua mocidade. Tem um tanto de coisa que vem por aí. Né? Daqui a pouco você é pai de família, você é um profissional, se formou. Quantas vitórias! Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Foi Ele quem me deu. Eu costumo dizer que lá em casa não tem nada que não foi o Senhor que deu. Tudo que tem lá, se é pouquinho, se é um tantão, foi Deus que deu. Doutorado foi Deus que deu. Eu lembro que quando eu estava num aperto, travado já, precisando de qualificar, eu lembro que eu orando a Deus, cheguei no laboratório, sentei, Senhor, tem misericórdia, o que eu vou fazer? Eu lembro que o meu orientador chegou atrás de mim, sim, ele colocou um artigo e falou assim, acho que esse artigo vai te ajudar. E realmente foi dali que eu tirei todo o meu doutorado. Eu lembro que no meu mestrado, eu vim para São Mateus, eu morava em Brasília, era difícil vir a São Mateus, porque era longe, pouco dinheiro, né? E eu lembro que eu vim para estudar, preparar a qualificação complicadíssima, a qualificação do mestrado, eram 4 provas de matemática avançada, mas eu descansei no Senhor, voltei e fiz minha qualificação. E eu me lembro que na fase da minha pesquisa, eu estava travado num artigo, num detalhe, era um artigo de um chinês, eu não conseguia sair daquilo. Aí eu fui dormir e eu orei, Deus, eu estou passando aperto, eu não estou conseguindo. Eu tive um sonho naquela noite e tudo que eu precisava veio naquele sonho. O Senhor mostrou para mim, chamava a teoria de blow-up, era uma explosão. Você fazia o domínio da função, ele esticava e, conta daquilo ali, um domínio compacto, a gente conseguia a solução da equação. Eu levantei, eu coloquei aqui no papel, e não demorou 2 meses. Eu já era casada, a Fernanda estava em São Mateus, ela estava estudando. Com 2 meses eu defendi, eu apresentei a minha dissertação de mestrado. Então, a nossa esperança é o Senhor, a nossa confiança é o Senhor para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós aqui ficaríamos contando outras muitas experiências, não é verdade? Certamente. Mas nós precisamos encerrar o programa. E agradecemos essa companhia tão generosa, gentil, amorosa que o Senhor nos deu. A paz do Senhor, Zaira. Amém. Alegria ter você. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor.
Pai Senhor Marcelo, Pai do Senhor. Pai Senhor Fernanda, Senhor. E você também que nos acompanha, a paz do Senhor, uma alegria ter você aqui conosco, fazendo companhia para nós. Nós pedimos ainda que você compartilhe esse episódio com familiares e amigos que têm filhos no ensino superior. E ainda perguntamos, você já conhece o Instagram do Grupo Organização e Método? Então vá lá, nos escreva também a sua experiência, o que vocês têm vivido em oração com o Senhor, como tem sido a organização da rotina de estudos na sua casa, como você ensina os seus filhos. Nós queremos ainda dizer que, como o pastor aqui ressaltou, ensina seu filho sobre a oração e ore com ele. O Senhor é grande, poderoso, o Rei do Universo, mas Ele cabe no nosso coração. Amém? Que o Senhor continue abençoando grandemente a educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.